E vamos lá, na bagunça do closet que eu fiz aqui, na confusão da confusão, estamos ao vivo. Tem aqui de tudo um pouco, viu, menina? Tem coisa de unha que eu tava fazendo hoje na Fátima, tem um chazinho que minha senhora estava tomando, tem de tudo um pouco nessa minha baguncinha, mas o que importa é que tem vocês. Ai, 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 que gostoso. Que declaração pros meus seguidores. Pros meus seguidores. Vem cá, o mundo tá bagunçado, hein? Não sei se vocês notaram aí que a coisa não tá legal, não. A coisa não tá funcionando. E aí eu não sei, a gente não sabe mais como é que faz, não. Vamos precisar todo mundo se juntar. Você tá sabendo disso aí da tua casa? Que o problema de um é o problema de todo mundo? Tem um pouco isso. Pra gente não ficar pensando que o problema não é nosso. O problema é muito nosso. Ele afeta todo mundo. A gente precisa falar sobre o racismo real. Entre os nossos, entre os brancos. Entre os nossos, eu digo família, né? Entre os brancos, eu sendo branco, mas enfim. A gente precisa fazer com que isso não caminhe. Tá caminhando, tá indo pra frente. Fascismo, racismo, a gente precisa tomar atitudes. Que atitudes vocês estão tomando? Isso é importante a gente se perguntar, assim, entendeu? Antes de começar a falar, o que você tá fazendo? O que você... Não. Se pergunta, o que você tá fazendo contra? Não, mas eu não sou, não nos interessa mais. Chegou no nível que já é das pessoas morrendo, né, num grau... Que não é não ser, eu não sou, não tem que ser mais, tem que fazer mais coisa. Então a gente precisa começar a pensar. Então era legal que vocês pensassem também, pra gente tomar iniciativas, pra gente partir pra cima. Não é assim, eu não sou racista, tem que ser antirracista, tem que fazer a coisa não andar. Então vocês pensem que eu tô pensando aqui também. Eu tô fazendo as minhas coisas aqui pessoais e públicas, mas a gente precisa... entender que vidas negras importam, que vidas importam, que o povo negro está morrendo no Brasil mesmo, está sendo assassinado. Vamos falar sobre isso ainda ao longo dessa semana. Eu já marquei aqui um papo com o ABC da Raça para eles falarem um pouquinho para a gente sobre como a gente consegue mudar, como a gente consegue pensar. Tô vendo que o Geraldo já chegou aí. Geraldo, vou falar com você um segundo só. Eu quero falar pro pessoal aqui que eu lancei hoje uma campanha Divulga Porchat, que é para quem tem uma pequena empresa. Olha a Thalita Rebouças aí. Quem tem uma pequena empresa, uma microempresa, e nesse momento é um momento muito difícil, né? A gente sempre pede para quem pode fica em casa, mas muita gente não tem seu sustento, não está conseguindo pegar auxílio do governo, enfim. Então eu tô tentando aqui fazer a minha parte, que eu tô me doando como garoto propaganda. Eu já faço propaganda para Sky, faço propaganda para iFood, PicPay, e agora eu quero fazer propaganda para você. Se você tem uma pequena empresa, uma microempresa e você quer me usar até o final do ano, até o final de dezembro eu sou teu. Então você manda pro divulga@fabioporchat.com.br, divulga@fabioporchat.com.br. Me manda lá, mas não manda assim, vai lá ver minha arroba. Não, me manda por que você acha que eu devo ser seu garoto de propaganda. O que é a sua empresa? A sua empresa precisa ter um CNPJ, precisa ter umas regrinhas, porque não dá para ser da cabeça da pessoa. Precisa ser um produto que já exista e que seja precificado. Esse produto, que mais? Precisa ter CNPJ. Sim, precisa estar funcionando. Tem que ser alguma coisa que você consiga entregar ou que esses produtos cheguem nas pessoas. Então, para isso, vocês me mandem esse e-mail pro divulga@fabioporchat.com.br até amanhã à noite. Amanhã à noite termina. A gente já recebeu mais de 2.000 e-mails. Isso é muito legal. Então as pessoas me mandam, eu vou selecionar algumas, uma comissão, eu com o pessoal da empresa, vamos selecionar alguns. E aí eu vou disponibilizar, vou fazer uma propaganda caseira aqui em casa. Eu vou cuidar de tudo. Vou tirar as fotos. Se você conseguir fazer com que o seu produto chegue até mim, melhor ainda, porque eu posso fazer isso
com o seu produto. Então eu vou tirar as fotos, eu vou te dar essas fotos, vou fazer stories, vou publicar coisas aqui. Então a verdade é que eu vou estar me doando para você usar a minha imagem para eu vender seu produto. E você vai poder usar a minha imagem também. Eu vou te dar esse material para você usar para sua empresa, para divulgar a minha foto, eu falando do seu produto, enfim. A ideia é tentar fazer um pouquinho aí. Então, se você tem uma pequena empresa que cumpre esses requisitos aí, exista, CNPJ, é um produto que já tenha, seja precificado e que você consiga entregá-lo, manda. Divulga, @fabioporchat.com.br. Eu vou receber esse monte de e-mail, vou fazer uma análise, a equipe toda vai fazer uma análise, a gente vai escolher alguns. Eu não sei quantos ainda, mas com certeza a gente deve escolher pelo menos, sei lá, uns 5 para começar a divulgar. Porque no fim das contas as pessoas precisam do sustento delas. E vou tentar levar isso adiante também, mas até o final do ano as pessoas têm. Então é isso. Produto ou serviço? Sim, eu acho que é mais produto, né? Difícil, que serviço que a gente, de repente, me propõe aí qual é o seu serviço. A princípio, se for um serviço que não dê para entregar na quarentena, não sei muito como fazer. E não uma coisa pontual também, para não ser assim, eu vou vender agora na festa junina, mas em outubro, como é que vai ser? Então é um pouco isso. Tá, minha gente? Divulga, @fabioporchat.com.br e manda pra mim, explica, manda coisa da sua empresa, manda foto, manda um vídeo dizendo por que você quer, manda suas fotos, escreve tudo isso. Agora eu vou conversar com o Geraldo Luiz, meu amigo Geraldo, que já está por aqui. Geraldo só estava dando essa explicação pro pessoal. Falo com a Rita Von Hunt, que também já está por aqui. Geraldo Luiz, como está, meu amigo? Alô, Porchat! Que saudade de você. Me dá um abraço! De cotovelo. E aí, companheiro? Quanto tempo, hein, Geraldo? Pois é, a vida tem dessas, né, Porchat? Os desencontros, mas assim, hoje a vida é uma esquina, quando você menos espera, olha a pessoa ali, olha eu aí, olha a gente aí. E olha, esse mundo de hoje vai fazer a gente se encontrar não somente em causas humanitárias, porque esse mundo solitário a gente já era abandonado por nós mesmos e agora estamos aqui todos nós perguntando como sair disso, como sairemos dessa, iremos sair dessa, como sairemos? Então é um momento de checkmate para todo mundo, onde o mundo está balançando, mas eu quero ver quem é que vai aprender a lição de casa. É isso que é o negócio. Mas você acha que as pessoas vão aprender lição, Geraldo? Você acha que você é otimista? Tá ao vivo, né? Tá. Pois é. Cuidado com o que você pergunta, porque eu não tenho muito filtro, né? Não que eu não acredite no ser humano, porque eu acho que o amor sempre vai vencer, o amor sempre será a sublime causa da existência de tudo aquilo que você fizer. Daquilo, de tudo, para quem você olha no seu trabalho, a sobrevivência do amor. Não é questão de ser pessimista, mas eu me pergunto, quer dizer, precisou um momento como esse, de todo mundo, tá vendo tanta gente embora, de um vírus assustar e nos colocar iguais àqueles que ganham milhões de dólares, o cara que tem o jatinho, o cara que tem a bicicleta, o cara que não tem nada. De repente estou falando com você aqui, amanhã você ouve uma notícia, tu ouviu, Porchat? O Geraldo ficou doente, então ficou lá, morreu, Porchat. É bom, Geraldo. Mas eu falei com o Geraldo anteontem, pois é, a vida já era muito rápida, está passando mais ainda. Eu acho que quem realmente tem essa questão do amor dentro de si, sempre praticou, essas pessoas sim, elas vão sair melhores. Mas existem algumas que não há vírus que consiga mudar. Eu não acredito na grande mudança. O mundo será outro. Como assim o mundo será outro? Isso já tinha que estar em você, essa questão humana, espiritual, solidária, esse egoísmo. Você vai ver, eu vou te fazer, anota aí, daqui a algum tempo você vai me falar sobre o egoísmo. O egoísmo no mundo, daqui 2 anos. Como estará? Olha, a humanidade foi curada. Eu não acredito.
Não, o meu medo é que justamente por conta do vírus as pessoas fiquem mais egoístas. Quando elas pensam, bom, amanhã o mundo pode acabar, amanhã eu posso ficar em casa sozinho, então é agora que eu tenho que pensar mais em mim mesmo. É agora que eu tenho que fazer mais as minhas coisas mesmo, do meu jeito, porque amanhã a vida acaba, entendeu? Isso pode ser um potencial, pode potencializar o egoísmo. A essência da pessoa já diz quem ela é. Você olha as pessoas com as quais a gente convive, no trabalho, fora do trabalho. Antigamente você precisava de uma vida toda. As pessoas se revelam hoje tão rápidas que você olha para ela, pode ser um amigo, pode ser um namorado, uma namorada, um colega de trabalho. As pessoas se revelam pelos detalhes. Aí você bate o olho assim, você já sabe, nós já sabemos das pessoas. Nós já sabemos de nós. Mas as Estou pessoas vendo não tanta mudam. gente. Aquela história poética que fala: tem gente que muda pela dor e não pelo amor. As pessoas, de novo, essas que tiverem a existência do amor que sempre tiveram, o amor mesmo, essas sairão melhores. Essas vão ficar mais próximas das outras. Elas já eram caridosas, estão mais agora, ficarão mais depois desse novo mundo, porque eu acredito na existência, poxa, da chegada de um novo mundo. Não agora, simplesmente daqui 3 meses, quando os shoppings vão estar lotados de novo, os aviões vão estar lotados. Vou te dar um exemplo. Você já deve ter pego essa situação. Tu está num avião, 300 pessoas a bordo. Você vai daqui até Nova York, sei lá, 9 horas. Você imagina durante 9 horas aquele Boeing gigante, poxa. Pô, se um componente daqueles milhares falhar, esse Boeing cai em alto mar e todos nós, em questão de a gente vira fragmentos. Tá. Na primeira turbulência, tá todo mundo assim, ó, primeira classe ou não, tá tudo, ninguém nem se lembra de Deus. O cara que senta do lado, às vezes você nem cumprimenta, o cara também não te cumprimenta, você senta e vai. 1 hora de voo, 2 horas de voo. Aí dá a primeira turbulência. Todo mundo já começa. Aí você ouve um, ai meu Deus. Aí o outro, se a turbulência piorar, ai nosso Senhor Jesus Cristo, Ave Maria, cheia de graça, Pai nosso, sei o quê. Aí o cara que não te olhava do lado já coloca a mão assim, e aí vai ficar tudo bem, não, vai ficar tudo bem, que não sei o quê. Quando pousa o avião, o cara nem lembra de você do lado e fala, pô, obrigado. Tem gente que consegue depois estar no solo, nem lembra da misericórdia de Deus ter falado, Senhor, e levar isso para casa e para os outros dias e falar o que essa turbulência me ensinou. Nem lembram. Você já passou por uma situação de quase morte? Eu tive 4 situações. 4 grandes situações. A primeira, quando pequeno, que eu caí numa piscina, minha mãe era uma empregada doméstica, e tudo era, você imagina, um garoto que via uma piscina, era uma coisa, e eu caí, eu me lembro, essa coisa de quase morte, as pessoas, é uma questão espiritual tão assim, né, que as pessoas falam, eu não acredito nisso. Antigamente me preocupava tanto, hoje não preciso que ninguém acredite mais naquilo que eu penso, mas sim naquilo que eu vivo, naquilo que eu sou, naquilo que eu acredito no meu amor. E eu me lembro perfeitamente de um braço muito grande me pegando dentro da piscina. Mas eu vi meu corpo flutuar. 1 minuto, 2 minutos depois, um outro braço me pegou pelos cabelos, que foi da minha mãe. Quando eu era repórter policial, que sofri um acidente dentro da viatura da polícia, que eu era um louco, eu ficava dentro da viatura da polícia gravando com um gravadorzinho, numa troca de tiros, capotou a viatura e nós caímos num rio. Isso em Limeira. Quebrei, eu fiquei 6 meses fazendo xixi e cocô na cama, com todas as costelas quase quebradas, coloquei a minha perna toda direita. E aí, quando eu acordei, que eu olhei aquela tempestade, a viatura, e nós presos nas ferragens, só depois eu fui perceber que eu sentia pessoas perto de mim e que não eram os policiais que estavam junto comigo presos a essas ferragens. E quando eu vi aquela água subindo, falei, puta, morrer afogado. E aqueles gritos, aquela coisa toda. E só depois, de muito tempo depois, a minha memória conseguiu. E não foi alucinação, não foi drogas que eu tomei, de remédios que eu tomei em hospital. Eu me lembro perfeitamente, mais uma vez, desse braço muito comprido, o mesmo que me tirou da piscina. O mesmo.
Recentemente passei por uma cirurgia do coração, que não era para eu estar aqui, poxa. Eu fiz uma ablação. Tu tem que divulgar isso. Você, poxa, você é um porta-voz, cara. Você é um comunicador porta-voz. Porque tudo que você fala, as pessoas refletem. Muita gente, inclusive do nosso meio, não fala até por vergonha, sofrem de arritmia cardíaca. E a minha arritmia era muito séria. E recentemente eu fiz a ablação. De novo, na sala de cirurgia. Quando eu adormeci, quando acordei, mais uma vez, o braço grande. Isso é o que para você? Não entendi. Quanto tempo você ficou na sala de cirurgia? Então, 3 horas e pouco. Então, e o meu caso era muito grave. A minha cirurgia, eu tinha 56 a 60 mil extracístoles dia. Que isso? É uma arritmia violenta. É uma arritmia, o coração bate de uma forma descompensada, onde você sente essas batidas descompensadas que é horrível. É horrível. Mas você sentia fisicamente algum incômodo por isso? De falta de ar? Muito. Eu digo para você que nos últimos meses da minha vida, eu vou dizer que nos últimos 6 meses da minha vida, eu acho que eu não vivi, de tanto que isso me incomodava. Olha só. De tanto. Então, a arritmia é uma coisa muito séria. E engraçado que na sala de cirurgia, aí você fala, mas isso foi uma sonolência. Ok, para quem quiser acreditar. E eu me lembro, antes de fechar os olhos, de ver mais uma vez esse braço, um braço muito grande. Aí você fala, isso é alucinação. 3 vezes a alucinação em momentos da minha vida. Eu trabalhei como agente funerário em IML, 4 anos lavando cadáver. E que isso, Geraldo? Você me surpreende muito. Foi uma das grandes escolas que eu tive. Que antes de ir para o rádio, porque como eu morava nessa zona, eu morei numa área de prostituição, todo mundo já sabe. Vou falar aqui. Então, ver corpos era a coisa mais comum de todo dia ter um cadáver. Ou era o cadáver de um travesti, de uma velha prostituta morta, de um jovem morto, porque o tráfico de drogas já existia, não existia o PCC naquela época, mas já existia a ordem do tráfico. Então, todos os dias era um cadáver. Então, eu comecei a achar bonito o trabalho da perícia técnica, dos peritos. Falei, o que é esse cara mexendo no corpo? O cara vem com a lanterna. Aí me falaram, esses são os peritos. Quantos anos? Foi 15 anos. Você tinha 15, 16 anos. E aí, vendo tudo aquilo, eu peguei amizade com um auxiliar de necrópsia, chamado Vicente Metitier. Vicente Metitier, eu falei, Vicentinho, eu queria ter curiosidade, eu vejo tantos corpos aqui na porta da minha casa, para onde esses corpos vão? Falei, meu filho, vai para necrópsia e depois enterra. Eu falei, necrópsia? Falou, vai lá ver. Eu fui de curiosidade, imagina, pela curiosidade de um jovem, né? Cheguei lá, quando eu vi que aquilo lá, mas aquilo lá começou a me dar dinheiro, muito. Morando na zona, num puteiro, passando um perrengue. Aí eu entrei lá com uma funerária, chamada Funerária Bom Pastor. Aí comecei lá a aprender a lavar corpos, a lidar com a morte. A morte sempre ela me rondou, porque é engraçado, foi através do IML que eu passei a ser repórter policial. Mas tem que ter estômago legal, hein, Geraldo? Para você conseguir lavar cada... Eu imagino que tudo bem. No 3º ano, você já está ali na prática, já virou do dia a dia. Mas no início não te embrulhava o estômago ou você via tanto corpo que já nem te causava embrulho? Nada, porque as vítimas, os meninos mortos, mortos pelo tráfico de drogas, as velhas prostitutas mortas em brigas, naquele baixo meretício lá, já me acostumou, já era uma questão de sobrevivência. É igual quem mora no morro e vê os tiros. Aqueles tiros no começo, eles assustam. Depois você já acostuma, aí que é o perigo. Aí alguém fala, você viu o tiro da madrugada que deu aqui no morro? Aí você fala, nem ouvi. Sei. Mas você lavou o cadáver de criança, por exemplo? Poxa, não sei se vale a pena falar aqui. Eu vi de tudo. Nós, lá no IML, de tudo. De tudo que você pensar. De crianças, de natimorto, de grávidas. É um assunto muito pesado.
de mulheres é muito pesado, assim. Mas lá foi uma grande escola, uma escola da vida, onde eu tentei, e engraçado, passar uma mensagem. Às vezes você está no pior lugar, trabalhando ou morando, mas será nesse lugar que muitas vezes o fruto, a bondade divina, vem e te tira. Porque se eu não estivesse, poxa, trabalhando na época no IML, eu não teria ido para o rádio. Porque uma vez eu estava lavando um corpo e entrou lá um velho radialista, chamado Rubens Pinheiro Alves. Aí ele falou... Entrou vivo, você disse. Não, entrou lá para buscar uma informação. Eu falei, senhor Pinheiro, o que o senhor está fazendo aqui e tal? Falou, não, eu só vim saber aqui uma informação. Eu falei, senhor, não tira foto aqui não, senão eu perco meu emprego. Aí ele falou assim, dá para você repetir? Eu falei, não entendi. Ele falou, sua voz é muito boa, meu filho. Você trabalha em rádio? Eu falei, não, eu trabalho em rádio. E aí ele me convidou para ir fazer um teste com ele na Rádio Educadora. Isso em 1988. E não é que deu certo, poxa. Você sente falta de rádio? Muito. Eu tenho um Qual desejo. Que é o tesão do rádio, hein? Qual que é o tesão do rádio? Que todo mundo que faz rádio é apaixonado por rádio. Olha, eu tenho. Olha aqui, olha os rádios que eu tenho lá, ó. E é mesmo. Ah, é. Aqui, só rádio. Ô, poxa, o rádio me tirou da miséria. O rádio me deu. Foi uma grande pós-graduação. O rádio me doutrinou a falar. Eu tenho, assim, um tesão por rádio, porque o rádio, os melhores profissionais vieram do rádio, né? Você pega o Faustão. Eu lembro do Faustão em Araras, gordo, desse tamanho, com um gravador. Ele era gordo, e um gravadorzinho pequenininho, um fio, falando do União São João de Araras, narrando... o 15 de Piracicaba, o Faustão. Então, o rádio é um grande formador de talentos. O rádio é uma excitação. E hoje o rádio tem imagem, né? Hoje mudou, né? Mas na época você tinha que falar para o cara que está ouvindo e imaginar aquilo que você narrava. A prova disso, Gil Gomes. Quando você ouviu Gil Gomes... Lembra disso? Uma loucura. Você imaginava o crime, você imaginava a cena... Então, quem é do rádio, aplausos, porque é demais. Eu quero voltar a fazer. Você falou agora do crime, você imaginava. Você acha que o ser humano tem uma atração meio mórbida gosta de... Porque você vê, por exemplo, batida na rua, o trânsito para, aí você fala, o que aconteceu? Do outro lado aconteceu um acidente, todo mundo parou para olhar. O ser humano tem uma necessidade de ver que não foi com ele? Você vê com essa força, né? Que você é o rei da internet. Meu povo, eu estou aqui com o rei das lives. Poxa. Você vê simples, hoje com essa força da internet, quando você recebe nesses grupos aí, olha, dá uma olhada, aquelas conversas de vizinha, né? Nossa, Fábio, você viu que acidente? Aí manda aquelas imagens. Pode ser gente morta, pode ser batida, aquelas coisas aquela morbidez, isso já é do ser humano. Olha que coisa curiosa. Quando eu era repórter, fiquei 24 anos repórter policial. Isso desde quando eu morava na zona. Quando um corpo caía, ficavam os curiosos em volta vendo o corpo, a viatura chegar, a reportagem chegar, a perícia chegar, o rabecão, o carro que recolhe cadáver chegar, até o corpo ir, aquele povo ficava assim um campo de futebol, as pessoas vendo aquele corpo caído. Aquela curiosidade tosca que você não entende. Da onde vem isso? De onde vem isso? É do ser humano que ele vê tragédia, desgraça? Isso já é da existência milenar, né? Quando meu filho quis me levar lá na Itália, lá no Coliseu, eu encontrei um guia muito velho, ele me disse uma coisa, não era mais guia. E aí foi por causa do vinho, fui numa loja de vinho, papapá, e aí um brasileiro falou, Geraldo Lisso, você tem que ouvir esse senhor que durante muito tempo frequentou o Coliseu e ele tem histórias, você que gosta de ouvir histórias, ouve ele. Ele falou assim, meu filho, eu fiquei pesquisando o que trazia as pessoas a visitarem aqui o Coliseu. Não apenas essa obra que virou arquitetônica, essa maravilha, mas você consegue imaginar que há tantos
há tantos milhares, né? Naquela época, as pessoas se reuniam para verem outras sendo devoradas e comidas por leões, e as pessoas achavam aquilo lindo e aplaudia, e o poder romano na época para distrair o povo, para não pagar uma taxa a mais, ou para o povo domesticar o povo, dava show para o povo. Qual que é o circo do povo? Ver gente morrendo, ver gente sendo devorada por leões, e as pessoas... Hoje, nós temos, nesse novo século, poxa, algumas vibrações de aplausos de pessoas morrendo, só que ninguém fazendo nada. De uma violência. Tá vivendo isso agora, né? Das pessoas olhando e se sentindo impunes. Todos nós cercados de uma impunidade que não sabemos. Antes era a bala perdida. Mentira isso de bala perdida. Que bala perdida? Nunca teve bala perdida. Isso é bala achada. É bala que o cara sabe de onde vai atirar o fuzil. Porque é o cara mal preparado, é o cara que tem ódio no coração e que sobe já atirando, sabendo que lá está o negro, está o pobre, está o menino, está a criança, está no morro, mas é a rajada de metralhadora, quando ele aperta aquela metralhadora, aquele fuzil, que mata essas crianças, e essas crianças vão continuar. Essas crianças, nós continuaremos enterrando essas crianças nos morros. Sabe por quê? Porque não existe uma real preocupação humana, nem para a polícia, nem política, de nada, para esses tiros pararem. Esses tiros não vão parar. Mentira, bala perdida. Bala perdida é algo que vinha lá, não. A bala perdida foi aquele ator, querido ator que estava dormindo. Você vai me lembrar o nome dele? Não. Aquele ator que estava dormindo no Rio de Janeiro, dormindo no apartamento dele e veio. Aquilo pode se considerar até uma bala, porque ele morreu dormindo. Agora, quando você vê nessas comunidades o enfrentamento, a covardia que é feita, a brutalidade, por quê? Porque são pobres. Quando se fala do racismo, eu sei bem o que é isso, porque o meu trabalho, eu tenho orgulho de dizer que eu convivo com essa gente, e é o que eles falam. Tão lindo ver as pessoas falarem, mas aqui a realidade é outra. Essa mudança vai ser difícil de chegar para cá. Mas a gente tem que fazer chegar, né? A gente tem que mudar, a gente, do nosso lugar daqui, do nosso privilégio, né, Geraldo? A gente precisa usar esse privilégio a favor de quem precisa, né? Para tentar mudar as estruturas, mudar o que está acontecendo. A gente está aqui conversando, eu vou ter que me despedir já, o papo está tão bom, a gente está falando de coisas meio pesadas, meio para baixo, mas está difícil falar de coisa alegre no meio dessa confusão, no meio dessa pandemia, no meio de Bolsonaro, no meio de racismo, no meio de vidas negras importam. Tá complicado fingir que nada disso está acontecendo, né? Botar um sorriso na cara e sair aí se divertindo. É complicado, né, Geraldo? Para você que tem o improviso e o humor como, né, como a sua fonte que te alimenta, né, poxa, eu imagino para você que você é o cara, a gente olha para você, a gente já quer dar risada. A gente já espera que alguma coisa, que você vai tirar alguma coisa da cartola e que a gente vai falar, pô, que história é essa, poxa, que riso é esse, que coisa gostosa. Que a gente volte a rir logo, a sorrir por dentro, que as pessoas voltem a ser mais humanas com elas próprias, para depois espalhar o amor para o outro. Muito bom. Vamos tirar uma foto nossa, que é o seguinte, Geraldo, é metade de cima minha, metade de baixo tua. Você tá uma cruza de Bruno, do Bruno Marrone, com Pablo e Sidney Magal. Você tá... Mas... O que foi? A maquiagem, o cabelo, a barba? O que foi? É tudo junto, eu não sei. É uma soma de fatores. Vem aqui, ó. Você tinha que soltar, né? Tipo assim? É metade, ó. Bota metade do seu rosto só. Sobe assim? A câmera aí, ó. Mais pra cima, pra eu encaixar aqui, ó. Não pra cima, tua cabeça pra cima. É a parte... Isso, a parte de baixo que vai aparecer. Mas sobe com o seu olho, sobe um pouco o seu olho. Pra ele sumir e aparecer o meu aqui, ó. Vamos fazer uma montagem boa. Pera aí. Sobe mais um pouquinho, que tá engraçado isso. Ai, meu Deus. Vou usar minha sobrancelha. Pera aí. Por que você faz isso? Tá engraçado, parece meio um Faustão.
Gostei, gostei. Escuta, me tira uma curiosidade. Por que você faz o seu close de todas as suas lives? Eu não faço close, eu faço isso. Essa foto, você disse? Não, é um close onde você tá. Ah, meu closet, porque. Ah, entendi. Porque aqui tem uma luz boa do closet da minha mulher e aqui a internet é maravilhosa. Por algum motivo louco, aqui é o melhor lugar da minha internet na casa, dentro do closet da minha mulher. Então eu faço daqui. Ó, você liga para um cara que te adora, que nós temos um amigo em comum, só para me despedir aqui, que é o Dantino, nosso querido Dantino. Ah, olha, muito tempo eu não falo com ele. Bem lembrado. Ele vai ficar feliz de receber a sua ligação. Dantino conta lindas histórias suas. Vou ligar para ele, foi bem lembrado. Vou anotar para não esquecer. E falei dele outro dia. Obrigado. Geraldo, obrigado. Adorei falar com você. Obrigado por você estar aqui. Sabe que eu gosto muito de você. Olha, trabalhamos juntos por um tempo. A vida nos separou, mas a vida é uma esquina, né? Independente de emissoras, temos que estar interligados. Que o mundo melhore, Total. que as pessoas melhorem, que se pratique o amor e a fé sempre. Sempre. Um beijo para você. Um beijo pro seu filho também. Beijo. Você desliga aqui, né? Eu desligo, pode deixar. Tá bom, beijo. Geraldo Luiz, balança, minha gente. O papo foi para baixo mesmo, mas ele é muito interessante. Ele conta muito bem a história. E a vida dele vai uma loucura, né? Mas é porque não tá dando. Tá muito barra pesada. Rita, você está aqui. Rita vai... Não pense que Rita vai se safar, não. Porque Rita vai vir também com... As coisas não estão legais, né, Rita? Vamos conversar com ela. Seja bem-vinda à nossa live. Muito obrigado, dona Rita, por estar presente à live das 7 horas. Tudo bem com você? Olá, como é que você tá, Fábio? Eu estou aqui, né? Estamos quarentenados, estamos confinados, estamos tentando. É preciso estar atento e forte, né? Porque as coisas não estão colaborando não, né, Rita? E se a gente continuar a canção Não Há Tempo de Temer a Morte, literalmente, né? A gente está passando por um momento histórico de acirramento de tudo que a gente conhecia. É preciso estar atento e forte. Agora a gente precisa descobrir do que a gente vai ter tempo, né? Será o tempo do quê? Que vidas são essas que a gente ainda vai conseguir salvar? Porque elas estão... O corona sozinho está fazendo um estrago, mas aliado ao Bolsonaro, ele consegue potencializar isso, né? Você tem os números atualizados, Fábio? De quantas pessoas... De quantas hoje pessoas... eu não vi hoje. Eu também, hoje, não... Talvez como uma forma de defesa, assim, me mantive meio alheia, mas o último dado que eu tinha já passava de 26 mil mortos. Isso, né? Isso é por aí. Meu amor, checa os desses dados, por favor. Quantos mortos temos no Brasil, quantos números minha mulher vai ver pra gente passar. Manda um beijo pra ela também. Mando, tá mandando beijo, mandou beijo de longe. Você, agora, ao mesmo tempo, assim, eu vejo umas pessoas falando assim, meu Deus, mais desgraça, vamos mudar de assunto, vamos falar de coisa boa. O quanto também falar de coisa boa é de se alienar, mas o quanto também sei lá, sobreviver, viver a vida um pouco sem a gente sufocar. Qual é a medida da gente ter noção da tragédia que está instaurada e o quanto a gente precisa também de uma certa leveza de alguma forma? É uma boa pergunta. Você quer começar dando ideia ou eu começo? Começa você. Porque você trabalha com humor, né, Fábio? Então, acho que você tem talvez uma visão sobre isso. E existe uma coisa engraçada de dividir com as pessoas de casa. É que na maioria dos casos, os humoristas, eles são pessoas muito profundas. E na maioria dos casos também os humoristas, eles são pessoas que só são humoristas porque eles conseguem... as pessoas estão falando aqui, a gente está com 29.777 mortes. Minha mulher falou, estava anotando num papel, roubaram o meu momento. Mas fala para ela que ela pode ter o momento dela a hora que ela quiser. Se ela quiser vir aqui me mandar um beijo, eu vou ficar o quê? Atônita. E contagiados mais de 525 mil. A gente tá em vias de chegar, se aproximar dos Estados Unidos, né?
e infelizmente se aproximar nesse dado tenebroso, né? Tomara que a gente possa se aproximar em outros dados também que tem aparecido para a gente recentemente sobre resposta populacional, né? A, Verdade. a essa política genocida, essa política fascista. Mas o que eu ia te dizer, Fábio, é que todo humorista, eu acho, faz graça e consegue fazer graça através de pequenas observações que até então ninguém tinha feito, né? As piadas que mais nos fazem rir, a análise fala isso, né? O riso é um momento de descuido. Eu acho que nesse momento tenebroso, nesse momento tristíssimo que a gente está, talvez se manter feliz é não ceder à inação, é não ceder à inércia, é não deixar que essa coisa passe por cima da gente. Mas aí, de novo, né, não é também encontrar uma forma de dar risada da situação, jamais. É encontrar um jeito através disso, perceber coisas que alimentem nossas almas. Então, eu vi hoje que você começou a live falando sobre uma ação solidária que você vai fazer, de divulgar pequenos negócios, de ajudar pessoas que não estão conseguindo ajuda do governo, que não vão conseguir, talvez não vão conseguir sobreviver, né? A crise financeira que vai se instaurar após a crise sanitária, né, que vai se agravar. E eu acho que, através dessas pequenas fagulhas de esperança, de solidariedade, a gente vai mantendo uma perspectiva humana, né? A gente não cede a tudo isso. Acabou de me passar uma coisa. Você lembra do A Vida é Bela? O filme do Roberto Benigni, né? Exato. E como aquele pai judeu, dentro de um campo de concentração, se manteve vivo, né? E vivo no sentido humano, pelo amor ao filho, né? Pelo amor ao outro. E eu acho que nessas situações de, sei lá, de desmonte das nossas possibilidades de humanidade, se focar e se firmar no amor, e no amor em especial ao outro, é o que nos propele, é o que nos move adiante, é o que faz com que a gente prossiga. A gente fala amor, assim, às vezes as pessoas falam amor, 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 e essa palavra fica meio desgastada. Que nem o Brasil, o problema do Brasil é a educação. As pessoas falam isso, elas nem pensam exatamente o que isso quer dizer. Já é tão verdade também, mas o amor é um pouco isso. A gente fala de amor, é o amor salvo. O Geraldo falou de amor antes de você, e a gente está falando de amor aqui. E amor é uma coisa que a gente tinha que parar para prestar mais atenção para não desgastar essa palavra, esse termo e esse sentimento. Amo, amo, amo. Começou a virar uma hora que reparou que todo mundo ama tudo. Eu amo fazer isso. Nossa, eu amo. Eu amo você. Eu amo. Começou a amar todo mundo e isso começa a perder um pouco a importância. E nesse momento eu acho que o amar a gente fala muito em se colocar no lugar do outro, prestar atenção a quem está do nosso lado. Muita gente fala assim, Fábio, eu não posso doar. Posso doar porque eu não tenho dinheiro. Eu vou doar dinheiro. Não, mas quem falou de dinheiro? Você não pode doar dinheiro, não tem importância. Eu já lancei aqui a campanha das pessoas. Não tem tanta fake news rolando e chegando nos grupos da família. Vamos passar as news. Vamos pegar as informações de verdade, as boas informações, e vamos fazer com a mesma potência. Vamos divulgar empresas, vamos divulgar gente, vamos falar, vamos conversar com o outro. As pessoas querem conversar, elas querem ouvir, dar uma opinião. Quantas pessoas eu não liguei no meio dessa pandemia, gente que eu não falava há muito tempo. Como é que você está? Tudo bem? E a pessoa ficou falando. E eu fiquei falando, depois de 20 minutos, a pessoa, obrigado, Fábio. Estava precisando conversar, bater um papo, um beijo, tchau. Isso é amor. Sim. Né? E essas doações que você está falando, né? As doações de tempo, as doações de energia, de possibilidades, né? As doações de... Agora, imagina, agora a gente já avançou bastante no isolamento, né? Temporalmente falando, os números ainda são muito tristes, aqui em São Paulo, pelo menos. Quer dizer, no Brasil todo, né? Não adianta fingir que não está acontecendo, né? O isolamento nunca aconteceu no nosso país, e é por isso que os números
a nossa curva de contágio sequer começou a dar sinais de que ela vai abaixar. Então, uma doação que é passar no seu prédio, né, e descobrir se você tem vizinhos idosos que gostariam que você fosse ao mercado por eles, né, se você pode fazer algum tipo de, enfim. Você falando de amor agora, olha que curioso, né? Hoje de manhã eu estava ao telefone, né, com um grande amigo meu que é um psicanalista, é o Henrique Vicentini. E a gente estava falando exatamente sobre isso. Você sabe qual é o conceito de amor para psicanálise? Não. A psicanálise defende que o amor, né, que não tem nada a ver com essa falácia do amor romântico, né? Mas o amor seria... Existe essa ideia de que dentro da psicanálise o impulso do amor ele é sempre narcisista. Então, muitas vezes a gente diz que ama o outro porque o outro se parece com a gente. Então, a gente de fato não ama o outro. A gente ama o que de nós existe do outro, né? Então a gente ama a si mesmo fora de si. E aí a psicanálise ela vai sustentar uma saída simbólica para esse tipo de amor, para esse impulso narcisístico, que é a possibilidade radical de alteridade, que é um a um, que é a capacidade de olhar para você e falar, bom, o que a gente tem em comum? A gente faz as pessoas rirem, a gente trabalha com arte, nós somos atores, só que todos esses são impulsos narcisísticos de amor, né? O diferencial está em olhar para você e ver onde existe alteridade radical e ser capaz de conviver com essa alteridade. De reconhecer o outro na sua distinção, na sua diferença e ser capaz de amar esse outro. E quando a gente estava conversando sobre isso hoje de manhã, a única coisa que eu conseguia pensar era na mensagem central do cristianismo. Que Jesus Cristo, né, teoricamente, teria dito: amai o outro como a ti mesmo. Só que as nossas construções doentias de sociedade transformaram isso num tente transformar o outro em você mesmo. Né? E se o outro não for você mesmo, não o ame. E a palavra de Cristo estava tão distante disso, né? Era sobre amar o outro como a ti mesmo. Então, a gente consegue se amar, né? Tendo em vista as nossas imperfeições, as nossas falhas, tudo que a gente não consegue entregar, as nossas sombras, os nossos lados negativos. E amar o outro como a ti mesmo talvez seja a capacidade de reconhecer a alteridade, né? Mas ainda tenho muitas dúvidas sobre isso. Eu não sou uma grande entusiasta do cristianismo. Não, totalmente entendo. Mas tem uma coisa que é duro, e aí eu vejo aqui algumas pessoas conversando assim, como é duro você dar o braço e te cortarem, né? Como é duro você falar, não, vamos conversar e te darem um tapa na cara. Como é duro você falar, mas eu estou defendendo a democracia, estou defendendo que a gente possa pensar diferente, a pessoa vem e te cospe. E como é duro a gente ter que defender pacificamente, como a gente tem que conversar e tomar um tapa e falar, calma, vamos conversar de novo. Aí toma outro tapa e fala, vamos conversar. É isso que eu acho que essa é uma evolução, um amadurecimento, um aprendizado que estamos tendo aqui no Brasil, porque não tivemos guerra, há uma democracia muito recente. A gente está a duras penas, e é uma pena que a gente esteja aprendendo através desse momento, mas é assim que a gente fortifica, é assim que a gente solidifica, é passando por isso. É uma pena que tem que passar por isso nesse grau tão horrível e elevado, e que vidas se percam para que a sociedade aprenda. E como a gente precisa estar atento e forte, porque a gente passou por uma ditadura há um tempinho atrás. Eu nasci em 83, eu nasci na ditadura. Eu não me lembro, porque eu era, obviamente, muito pequenininho, mas eu nasci na ditadura. E a gente vê pessoas hoje, é uma coisa muito louca, a pessoa vai protestar pedindo a volta de um sistema de governo que não a deixaria protestar.
ela pede, ela fala que a mídia é a manipuladora, então ela pede o AI-5, que vai manipular a mídia. Então as pessoas elas estão lutando pelo direito delas não lutarem. É muito louco isso. Você sabe, Fábio, que todo mundo que está agora no Brasil, né, tá conseguindo falar, e talvez esse também não seja uma saída, porque está falando de forma esvaziada, mas a gente está falando sobre o fascismo, né? E tem um livro muito bacana de um intelectual brasileiro fenomenal chamado Leandro Conder, já falecido. Esse livro se chama Uma Introdução ao Fascismo. E aí, ele é muito bacana. Ele é muito bacana. E o professor Leandro Conder ele vai falar que uma das, sei lá, um dos pressupostos, né, do fascismo, além da crise capitalista, tarará, tarará, seria um enfraquecimento cultural das massas, da população, né? E esse enfraquecimento cultural, ele é uma palavra guarda-chuva, claro que o professor vai trabalhar isso no livro, mas enfraquecimento cultural não tem a ver única e exclusivamente com o nosso acesso ao que a gente entende, né, como alta cultura, né? A gente não está falando de pintura, ópera, escultura, teatro, não. Esse empobrecimento cultural, ele tem a ver com as pessoas serem mais ou menos incapazes de olhar e diagnosticar a própria realidade. E aí elas começam a não acreditar que as pessoas podem, que as pessoas conseguem. Elas começam a desacreditar a coletividade. Elas começam a se isolar, né, num tipo de individualismo absurdo. E é essa configuração que vai possibilitar que o fascismo se instaure, né? Porque uma das ideias centrais do fascismo é o grande líder. É essa figura que vai pensar por você, que vai Pega fazer... na minha mão e me leva, né? Exato, exato, né? É o surgimento desse grande pai que vai instaurar uma ordem, né? E a gente está podendo passar por isso no Brasil de forma muito triste, mas eu espero que de forma definitiva, né? Eu espero que essa corrente subterrânea da história brasileira, que sempre foi o nazifascismo, a gente não pode esquecer que quando a Alemanha nazista é vencida pelos soviéticos, né? Tem uma infinidade, assim, pra você ter uma ideia, o Rio de Janeiro foi um dos centros, mas uma infinidade de nazistas e de escalões altos do governo vieram para cá, né? A gente conhece no Rio de Janeiro a família Rocha Miranda, que deu fazenda para ex-nazista. E tem um documentário muito bom do YouTube, gratuito, todo mundo pode assistir, chamado O Menino 23, que é sobre... Exato. É sobre essa família e é sobre as ligações dessa família com o nazifascismo. Enfim, essa é uma corrente subterrânea da história brasileira. E a gente não ia poder se ver com ela, se haver com ela, dar cabo dela, caso ela não se tornasse, né, caso ela não viesse à superfície, caso ela não emergisse. Totalmente. É porque é esquisito falar isso, porque a gente vive esse momento sombrio, assim. Mas melhor isso. Melhor que venha à tona. Melhor que essas pessoas vociferem do que elas ajam nas sombras, no subterrâneo, porque daí é o que está um pouco acontecendo agora. Não se fala de política, não se fala de religião. O brasileiro não é racista, não tem racismo no Brasil. É todo mundo misturado, é todo mundo banjado. De repente, nhaca, subiu. E quando vê, pum, matando preto, prendendo preto, calando preto. E aí, o que é isso? O que está acontecendo? Não é isso. E quando vê, é isso sim. E assumiu o poder e levou. Então, se a gente está ouvindo, a gente pelo menos sabe de onde vai vir o tiro. Se a gente não sabe, a pessoa suja aqui atirou, quando você viu, você foi. Então, eu acho importante, no pior dos sentidos possível, mas que isso esteja acontecendo, para a gente saber quem é quem.
A gente precisa Sim. saber quem é o inimigo, a gente precisa saber quem são essas pessoas racistas, que tomam um copo de leite para lembrar do racismo. A supremacia racial, Supremacia racial, que minimiza o racismo. E o racismo ele é tão maligno que ele consegue fazer com que alguns negros sejam racistas também. É porque ele é estrutural, né? Exatamente. E ao ser estrutural, ele se torna estruturante, né? A gente tem que pensar que se você aprende e vive num mundo que te diz que se você for por ali, você será criminoso, pecaminoso, você será piada, chacota, você morrerá, as pessoas começam a criar um ódio e muitas vezes esse ódio está internalizado, né? Então, qual é a resposta para mulheres machistas? A resposta é que elas estão inseridas numa sociedade machista, né? E a tentativa de se camuflar do opressor é uma ilusão de segurança. Então, a mulher machista imagina que, ao reproduzir o discurso machista, ela será acolhida no clube. Né? Ela não olha, eu sou uma de vocês, né? Eu tô falando, só podia ser mulher. Tinha que barbeira, né? Eu tenho mais amigos homens, porque mulher fofoca. Quando uma mulher fala isso, ela tá tentando evitar que o dano recaia sobre ela, né? E o mesmo acontece com LGBTs que são LGBTfóbicos, né? E o mesmo acontece com pessoas pretas que são racistas. Então, isso faz parte de uma estrutura, isso é estrutural da nossa sociedade. E é isso que eu fico pensando assim, como atingir, porque eu sinto um pouco que a gente, às vezes, eu digo eu e você mesmo, a gente prega para o convertido. A gente fala, isso que a gente está falando aqui, que eu estou aprendendo coisas, mas coisas que eu sei também, coisas que eu já ouvi, eu já te acompanho, já ouvi de outros movimentos, mas a gente não precisa se convencer disso. Como é que a gente chega? Eu não estou falando do Bolsonaro, eu não estou falando do maluco que cospe na cara do enfermeiro, que esse é um maluco de pedra. Eu estou falando assim, como é que a gente chega numa camada da população que não está entendendo o que está acontecendo e que é racista sem saber que está sendo, que não é um supremacista branco, mas que tem o racismo introjetado porque é estrutural, é estruturante. Como é que a gente chega nessas pessoas? Como é que a gente fala para eles ouvirem e compreenderem? E veja bem, eu estou falando isso, não estou querendo dizer assim, o pobre é burro, não entende. Jamais. Nada disso que eu estou falando. Jamais. Estou falando assim, como é que esse meio de comunicação chega? Aonde que chega? De que forma? Essa pergunta, eu acho que quem tiver a resposta dela... Aliás, eu ouso dizer que pessoas já têm a resposta dela, né? E transformaram essa resposta numa indústria que elegeu o Bolsonaro, né? A gente está falando sobre fake news. A gente está falando sobre um meio de comunicação que se valeu da única internet gratuita para o pobre, o WhatsApp, né? Que se valeu da única fonte de acesso confiável do desconfiado, a família, né? A corrente, o grupo, né? Então, como a gente chega a essas pessoas, eu acho que em especial é ocupando... Claro, né? Eu estou falando sobre o momento presente. O futuro é mudando as estruturas. O futuro é possibilitando que haja um tipo de educação que ajude as crianças a não entender o que elas estão lendo, mas entender quem escreveu, quando, com qual finalidade, por quê, para quem, como esse meio, né, seja ele um jornal, uma TV, como ele faz dinheiro. Tá. Entendi por que a Jovem Pan tem essa opinião e esse outro meio de comunicação tem outra. Né? Entendi por que essa grande rede está defendendo a reforma da Previdência. Né? Porque a reforma da Previdência a beneficia. Então, o Paulo Freire fala sobre isso. Né? A leitura de mundo deve preceder a leitura da palavra. É lutar por um tipo de educação que ajude as pessoas a fazerem
análises das suas realidades, né? Instrumentalizar a pessoa. E aí, o único caminho que eu vejo, e eu estou falando sobre o agora, né? É a gente ocupar esses lugares e tentar levar as mensagens mais longe, porque, Fábio, bem ou mal, um pouco disso que você me falou é uma ilusão. De que a gente está pregando para convertidos é uma ilusão, né? É uma ilusão. No nosso canal, a gente, esse mês agora, essa semana, não me lembro, a gente bateu 500.000 de inscritos. A gente está com, sei lá, 530 mil inscritos, né? No Brasil não existem 530 mil pessoas admiradoras de drag queen dispostas a ouvir falar sobre teoria marxista, né? Essas pessoas... Você está entendendo? Não existem. Esse é um público que está sendo formado. E ele está sendo formado à medida que uma comunicadora está sendo formada. Porque não existia uma pessoa como eu. É que a gente está falando disso, né? Exato, exato. Então, por agora é ocupar os lugares, lá para frente é transformar as estruturas de educação e, por fim, é transformar as estruturas que possibilitam que haja a exploração, que haja a pobreza, que haja a degradação do ser humano, que vida vire mercadoria, né? Que o contágio democrático caralho, né? Que todo mundo será contaminado, mentira. Tem gente que vai poder ficar na quarentena mais 6, 7 meses, né? E mesmo que todos fôssemos contaminados, a galera de Manaus que tem dinheiro tá viajando de jatinho para se tratar, né? E a galera que não tem vai morrer. Em São Paulo, o bairro que mais tem pessoas morrendo por Covid é a Brasilândia. Não é o Morumbi, né? Não é Moema. E isso mostra que o vírus que nem o vírus nem o contágio são democráticos. Dentro desse sistema que a gente construiu, onde a vida é uma mercadoria, onde a saúde é mercadoria, onde tudo tem um preço, não existe democracia, né? Existe se você pode pagar ou não pelo serviço. E a gente aqui no Brasil tem... se fala pouco de privilégio entre os privilegiados, né? Isso foi, por exemplo, uma lição que eu demorei a aprender, assim. É engraçado quando você é privilegiado e você começa a se dar conta disso, parece que isso te diminui, parece que isso te coloca como uma pessoa que não fez nada para estar ali, mas quando você... É isso, é ler o livro e entender onde ele foi escrito, quem escreveu, qual é o ambiente dele. E aí, quando você se coloca como privilegiado e você entende que você, sim, se beneficia por um mundo racista, eu, homem branco, isso não significa que eu vou na rua e mato negros. Então, não. É só porque como negros não conseguem chegar, como negros não conseguem atingir, como mulheres não conseguem trabalhar e não ter os mesmos... Eu estou muito na frente. Eu tenho uma vantagem que está... mas não fui eu que criei, não fui eu que gerei, eu não inventei o racismo. A gente tem que parar de se defender um pouco. Esse é um país, a maioria da população é negra, é parda ou negra, a maioria da população é mulher. É feminina, sim. E a gente não ouve essas pessoas. E a gente sim. não ouve. Sim. E continua sendo o nosso Congresso, nosso Senado, homens brancos, héteros. Eles é que dominam. Tá esquisito, né? Quando você tem mais da metade da população é negra, aí você vai no Congresso, tem 15% negros, você fala, mas... tem alguma representatividade aí que não está rolando, não está acontecendo. Mas é difícil, porque para você falar para o branco do privilégio dele, eu sinto isso e eu vejo... Eu comecei a conversar sobre privilégio com meus amigos, com minha família, e é incômodo. Para o branco é incômodo pra caramba. Ele fica achando que ele é reativo imediatamente. E a gente tem que... O primeiro passo para mudar é a aceitação, é entender, né? Essa situação do privilégio só que o privilégio no Brasil é ter água potável, ter esgoto, poder dormir na sua casa e não morrer com um tiro. Isso que é privilégio. Não estou falando do privilégio que eu posso ir viajar para as Maldivas. Antes fosse esse o privilégio. A gente está falando do privilégio de estar vivo, de poder botar uma máscara e sair na rua e não acharem que você é bandido e te darem um tiro.
Então, esse De não privilégio... confundirem a sua parafusadeira com uma arma, de não alvejarem o seu carro com 80 tiros, né? Da sua expectativa de vida nos 75 anos de idade. Eu vi um comediante sul-africano falando uma coisa muito interessante, negro, e ele falando: o branco não percebe o privilégio, não percebe que o mundo foi feito para o branco, porque para ele o mundo funciona. O mundo é feito para o homem branco viver bem. Então ele não se dá conta, porque está tudo dando certo, está funcionando. Às vezes ele vê ali uma morte ali longe, fala: ai meu Deus, que perigo, que coisa horrível. Às vezes chega a pé, mas ele não se dá conta disso. Todo o resto, mulher, negro, gay, todo o resto está tomando porrada, que é a maioria, está morrendo, está tomando porrada. E esses sim percebem, esses entendem. Mas o homem branco hétero tá achando que, gente, mas o mundo é tão bom, é tão gostoso, por que estão reclamando? Então, eu acho que precisa haver um movimento agora grande do privilégio parar para pensar, do privilégio olhar para o lado. O homem branco hétero não pode achar normal o que está acontecendo no Brasil. A gente não pode olhar agora e falar: gente, mas é assim mesmo, é violento. Não, não é violento, porque não é você que está morrendo. Sim. Mas eu acho que esse movimento já começou, Fábio. Começou. E ele será, né? E oxalá ele será irrefreável, né? Eu tenho esse, sei lá, essa fé de que nós não retornaremos aos lugares de onde viemos e que a gente incomodará cada vez mais. Eu espero demais que o que está acontecendo nos Estados Unidos nos sirva, e eu estou falando sobre o levante da população preta, o que está acontecendo nos Estados Unidos nos sirva, e além de falar sobre o levante da população preta, eu estou falando sobre os brancos que lá moram e que são, de fato, antirracistas, fazendo escudo para as pessoas pretas, né? Quando isso para mim é o assunto de maior importância que a gente deve salientar para as pessoas. Racismo é assunto para ser discutido para branco, porque quem criou o racismo foram as pessoas brancas. LGBTfobia é assunto para ser discutido com hétero, porque quem criou a LGBTfobia foram os heterossexuais, né? E a gente faz essas discussões através, muitas vezes, né? Existem vários caminhos, aqui eu não vou falar sobre violência, mas a gente faz esse caminho através de apoio de aliados, né? A gente não pode esquecer que quase todos, né, os avanços e ganhos, eles acontecem por causa de luta e por causa de apoio, né? Nenhuma luta se luta sozinho, né? Então, os abolicionistas negros, os principais, os mais importantes, são todos negros, mas existiram importantes abolicionistas brancos, né? Quando a gente pensa no sufrágio, quando a gente pensa no direito das mulheres brancas a voto, quando elas estavam lutando por isso, houve homens brancos que as apoiaram. Então, quando a gente vai pensando na história da conquista, da luta e da conquista de direitos, o papel dos aliados é sempre muito importante, né? E conscientizar as pessoas de que esses assuntos são os assuntos centrais para a vida delas, né? De que discutir racismo é coisa para o branco fazer. O branco tinha que acordar pensando nisso e dormir pensando nisso. Sobre o privilégio da branquitude e sobre, principalmente no Brasil, a mediocridade da branquitude, né? O que a gente vê de gente branca medíocre, sem nada para apresentar, sem nenhuma ideia, e que está numa posição que você fala: Jesus, como essa pessoa chegou aí? Chegou aí porque ela é branca, né? E o mesmo acontece com homens, o mesmo acontece com héteros, né? Eu convivo, eu tenho muita amiga travesti, eu tenho muita amiga preta, eu tenho, conforme eu vou convivendo com essas pessoas, e eu vejo o brilhantismo, o esforço que elas precisam ter para chegar nos lugares, eu sou um homem branco. Ao me transformar numa drag queen, né, ou a assumir o meu papel como uma pessoa LGBT, e ao me transformar numa artista LGBT, eu não saio de casa sem referência bibliográfica.
Porque para que as pessoas me levem a sério, eu preciso me esforçar 7 vezes mais do que alguém que não tem os mesmos marcadores que eu tenho. E olha que eu tenho pouquíssimos, né? Olha que alguns dos marcadores eu ainda faço questão de externalizar, porque a minha vida é uma luta, porque a minha arte é uma luta, né? E eu acho super importante falar sobre isso. E falar sobre isso é uma forma de levar essa mensagem mais além. E dentro do que você está falando, da gente não tá só falando para convertido, eu acho que é também uma boa forma de quem está falando não cansar de falar. Vamos continuar tendo esses papos, vamos continuar falando sobre isso. Ah, hoje aqui passaram, a gente está com 8.500 pessoas aqui. Tem alguém aqui que está achando meio esquisito esse papo, que eu não tinha pensado nisso. Tem alguém aqui que tomou eita mesmo, né? E foi embora, ele já está vendo outra, mas que chegou. E eu acho que no fim das contas é isso, né? A gente precisa falar disso. Então por isso que eu vejo muita gente falando, ai, que chato falar, ai, que chato falar. É chato mesmo, mas eu acho que é mais chato para quem está morrendo, né? Exato. Chato quem está morrendo, quem está apanhando literalmente, tomando porrada, quem está se machucando, quem está perdendo parente, eu acho que é mais chato para eles. Sim. Então vamos conversar, vamos falar, vamos vencer a chatice, porque as pessoas, para elas não está chato, para elas está insuportável, para elas está impossível de viver. E para a gente só está chato. É muito importante isso. Salientar para as pessoas, né, que achar chato já é um privilégio. Pois é. Então, eu quero te agradecer muito. Obrigado. Imagina, Fábio. Eu que te agradeço por esse convite, por essa possibilidade. Foi um prazer, de verdade. Muito bom. Você já estava no meu radar, eu já estava te acompanhando. Gabriel Godoy falou para mim, já chamou a Rita? Eu falei, meu Deus do céu, não, eu vou atrás. E aí fui atrás para te chamar. Aliás, tem que mandar um beijo enorme pro Gabriel, pra Bruna, a namorada dele, para todo mundo. Aqui na live eu vi vários amigos meus, a Rochelinha tá aqui lá do meu canal, o Clio História e Literatura, que é um canal fantástico, tá aqui. Muita gente querida eu vi nos comentários. O pessoal que quer saber, a Rita falou aqui sobre Uma Introdução ao Fascismo, um livro do Leandro Conder. Para quem quiser, vá atrás. Eu vou já deixar anotadinho aqui. E aquele documentário também. O Menino 23, né? Exatamente. Vamos tirar foto, nossa foto. Metade do meu rosto, metade do seu. O pessoal tá dizendo que a gente é parecido, Rita. E menina, toda vez que eu tô desmontada, falam que eu sou você. Mentira mesmo? Uhum. Deixa eu... estamos entrando bem aqui. Adorei essa foto. Ficou ótimo. Muito bom, gostei. Ai, depois eu quero ver, vou dar muita risada. Nunca tinha trocado ideia, né, na vida, assim. O quê? A gente nunca tinha trocado uma ideia assim, né? Não. Mas eu tava com vontade, muita vontade que isso pudesse acontecer. Fiquei muito feliz de que aconteceu. Vamos fazer mais vezes. Beijo pra você, fica bem. Beijo, Fábio. Muito obrigada, boa noite. Manda um beijo pra sua esposa. Pode deixar. Beijão. Rita Von Hunt, minha gente. Que bom, que papo ótimo, né? Tão bom conversar com pessoas inteligentes que falam fácil. Eu sempre fico meio encantado com pessoas que falam muito fácil, assim, que explica a ideia. E eu levo 10 horas para falar uma ideia, a pessoa fala uma frase, aí você vê e fala, mesmo, não tinha pensado. E entra, né? E no fim das contas, é isso, a gente tem que falar. Repete o livro. O livro chama-se Introdução ao Fascismo, do Leandro Conder, com K. Leandro Conder. Vai ficar salvo lá na minha... Cláudia Jovão, um beijo para você, Claudinha. Que bom que tá aqui. Para quem quer saber, bom, segue lá a Rita, mas eu deixo sempre as minhas lives salvas no meu canal. Amanhã temos live política, não é isso, meu amor? Sim. Amanhã, Geraldo Alckmin. Quarta-feira. Gabeira. Oh, que legal. Quinta. Mandetta. Sexta o Ailton Graça confirmou, né? E o pessoal dos Parlapatões também, a gente vai falar sobre isso, como eles estão se mantendo lá na Praça Roosevelt. Está sendo muito legal. Aí na outra semana temos Boulos, Alexandre Padilha, ex-ministro da Saúde, Letícia Colim, o Boulos falei, Jandira Fegali, Lulu Santos e Projota. Isso está recheado de atrações, minha gente. Nossa live está muito firme e forte. Já tem marcado até na outra semana.
Eu estou indo atrás das lives políticas, estão super funcionando. Se você tiver alguma sugestão. A Gabriela Prioli era semana que vem, ela pediu para mudar. Porque ela está dando as aulas para a Anitta, e ela pediu para ser bem depois, dia 22, né? Uma coisa assim. Lá para frente. Mas tá tudo certo, tá tudo combinadinho, bonitinho com ela. Tereza Cristina, eu falei com ela hoje. Tem que pegar o dia certinho. Aqui, chama negros, chama. Ailton Graça vem aí na sexta-feira. Falei com o Jonathan Azevedo semana passada, falei com o Érico Braz. Vai ter o ABC da Raça aqui falando com a gente. Tô indo, tô falando também, tô chamando. Vai ter que chamar mais mesmo. Tem que trazer para junto, gente boa que fale coisas interessantes. Pessoal falando do Emicida, tem que chamar Emicida, que eu tô sempre com Emicida, aí tô criatividade, até anotei aqui, ó. Jamila, que eu queria lembrar de trazer e não trouxe. Ó, Paula Aquino falou de Jamila, falei. De qualquer forma, minha gente, é isso. Quero agradecer a todos vocês. Lembrando da campanha Divulga Porchat. Se você tem uma pequena empresa, uma microempresa que está passando por dificuldade nesse momento, como todo mundo está, né? Eu estou me doando como garoto propaganda para a sua empresa. Até o final do ano, eu produzo propaganda aqui em casa, eu gravo comercial, eu faço stories, posts e tal, eu posto, dou para você postar, tiro foto para você botar com o teu produto, manda para divulga@fabioporchat.com.br, manda mas não manda assim, eu tenho essa loja. Não, explica por que você quer que eu coloque, manda um vídeo, manda uma foto, manda uma explicação de qual se seu produto, sua empresa tem que ter um CNPJ, ela tem que estar funcionando, entregando, possibilidade de entregar por aplicativo, pelo Insta, por onde for, e precisa já existir o produto e ser precificado para a gente ter isso bonitinho. Aí a gente assina um contrato, que nem eu faço com a Sky, que nem eu faço com PicPay, com iFood, eu vou fazer com a sua empresa, de todo o Brasil. Divulga, @fabioporchat.com.br, manda lá, baixa o aplicativo do Porta dos Fundos, que é de graça no seu celular. Aqui a Jane falando, Porta dos Fundos está excelente, obrigado, Jane. Baixa o aplicativo do Porta. Hoje tem papo de segunda, 10h30 da noite no GNT. Amanhã, último episódio da segunda temporada de Homens, a série do Comedy Central. Se você não assistiu, amanhã tem o último episódio. E na Amazon Prime Video tem as 2 temporadas, a primeira e a segunda temporada disponíveis lá. Então assista. Homens. E o que história é essa? Porchat, amanhã, 10h30 da noite no GNT também. Um beijo para todos vocês. Érica Ferro, um beijo para você. Mãe, o que tá lá no YouTube? Me explica o que tá no YouTube. Olha o João Paulo aí. Tudo bem, João Paulo? Podemos conversar também, hein? Falar sobre umas questões profundas com a molecada, com a juventude. A gente fala molecada, mas o João Paulo agora já tem 100 anos. Já. A gente lembra dele pequenininho, mas agora ele... Quantos anos você tá, João Paulo? Fala aí. Manda aí para nós. De qualquer forma, fiquem ligados aí, sigam todo mundo bonitinho. Vou deixar salva a nossa live. Um beijo para todo mundo. Um beijo. Joaquim Barbosa era ótimo da gente ir atrás. Deixa eu... Vou mandar. Pera aí, João. Pera aí, João. Joaquim Barbosa. Ótimo. Nathalie, meu amor. Um beijo para vou te mostrar então aí, ó. Já está vestida, pode. Um beijo para você, meu amor. Tchau, tchau. Valeu, gente. Fui. Obrigado, Geraldo Luiz. Obrigado, Rita.